No nosso último episódio, começamos a falar sobre a importância da Fazenda São José para a nossa história. Hoje é dia de continuarmos essa história com a segunda parte do nosso vídeo. Eu sou o professor Rudy Reis e você está assistindo a mais um vídeo da série Pequena Porção. Continuamos a nossa viagem pela fascinante história da Fazenda São José. E com certeza um dos maiores atrativos da fazenda é a entrada, formada por duas pilastras construídas em estilo neoclássico, com detalhes bem definidos e beleza encantadora. Agora, além de bela, a história desses portões é fascinante. Para entendê-la, nós retornaremos até o ano de 1842. 8 anos após a construção da sede da fazenda. Como vimos em nosso último vídeo, José de Lanes era um desertor, ou seja, um fugitivo. Por isso, quando as autoridades policiais da época descobriram que ele estava morando aqui nas nossas terras, mandaram um contingente de soldados para prendê-lo. Porém, quando se aproximaram da sede da fazenda, as tropas tiveram uma grande surpresa. Foi assim, com o barulho de um chifre de boi, que José de Lanes reagiu à chegada das tropas que queriam prendê-lo. Após ouvir o som do berrante, saíram do meio das matas índios, escravos e familiares de José de Lanes, empunhando foices e machados, prontos para defendê-lo dos soldados. Logo o tenente percebeu que não conseguiria cumprir com a sua missão à força, e por isso decidiu resolver a situação amigavelmente. José de Lanes seguiu com as tropas e se apresentou ao presidente da província de Minas Gerais. Porém, após o presidente da província tomar conhecimento da contribuição de José de Lanes como desbravador e povoador de nossa região, não só o perdoou de seu crime de deserção, como também o condecorou com o título de guarda-mor. Como sinal de perdão, o governo brasileiro teria enviado aqui, na sede da Fazenda São José, um arquiteto francês, responsável pela construção do muro, das pilastras e do portão. A tradição chega a afirmar, inclusive, que a construção dessa entrada seria um presente dado pelo próprio imperador Dom Pedro II. Mas nem só de belezas e curiosidades é feita a história dessa grande fazenda. Assim como grande parte do nosso país, o desenvolvimento e a riqueza em nossa região foram construídos com o suor e sangue de centenas de africanos escravizados. Quem vai nos ajudar a entender melhor essa história é o meu amigo professor Marilson. A nossa região também fez uso do trabalho escravo. Aliás, a escravidão coabita com toda a história da humanidade. Onde existiu gente, a escravidão se fez presente. Dentro do processo colonizador do território brasileiro, a necessidade de mão de obra era muito grande. Negros foram trazidos da África para realizar esse trabalho compulsório por aqui. Estes vinham em porões de navios em que a situação era insalubre e desumana, a ponto de muitos morrerem durante a viagem. O trabalho exercido pelos escravizados foi muito diverso. Ia desde o cultivo de cana-de-açúcar, cacau, café e mineração, até atividades um pouco menos pesarosas, como serviços domésticos, por exemplo. A maior concentração de escravizados se dava nas fazendas, onde a vida não era nada fácil.
Trabalhos pesados e castigos físicos eram uma constante. Mas isso não impediu que os negros resistissem e imprimissem em nossa sociedade a sua cultura, que é extremamente rica e diversa. A escravidão é a maior mancha da nossa história, pois foi um sistema que reduzia seres humanos a meras mercadorias. Em suma, o escravizado é uma pessoa que deixou de ser alguém para se tornar algo. Alguns relatos defendem a ideia de que existia uma boa relação entre José de Lannes e seus escravos. Mas o fato é que nenhuma boa convivência faz valer a pena uma vida inteira de escravidão e exploração. Sendo assim, os escravos que viviam na fazenda organizaram uma revolta contra os seus senhores. Revolta essa que terminou em tragédia para ambos os lados. Inconformados com a vida de escravidão e buscando a tão sonhada liberdade, os escravos da fazenda começaram a planejar essa rebelião. O movimento teve início quando os escravos trabalhavam em um dos campos da fazenda. Levantando em fúria, eles teriam assassinado Manuel José Ribeiro, que era genro de José de Lannes e que vigiava os escravos naquele momento. Logo após o ocorrido, os escravos enviaram uma mensagem a José de Lannes, dizendo que o seu genro, a quem eles haviam matado, havia sido picado por uma cobra venenosa e precisava de ajuda. José de Lannes logo pegou os remédios e foi até o local. Quando ele chegou lá, os escravos se lançaram contra ele e também o mataram. Temendo por suas vidas, os escravos seguiram em fuga até a fazenda de Antônio, irmão de José de Lannes e que morava próximo à fazenda São José. Eles acreditavam que, devido a uma briga entre os dois irmãos, Antônio os protegeria. Porém, ao chegarem no local, foram presos e enviados para Campos, onde foram condenados à morte. Dizem, inclusive, que a condenação dos escravos foi uma das últimas penas de morte decretada no Brasil. Quase 200 anos se passaram desde o ocorrido. E embora a escravidão tenha sido abolida em 1888 com a princesa Isabel, ainda hoje os negros têm que lutar contra o legado da exploração. Até mesmo aqui, em nossa pequena cidade do interior, a população negra continua pagando um alto preço pelos prejuízos sofridos ao longo dos últimos séculos, sendo enorme a desigualdade entre negros e brancos. Que essa história tão trágica nos ajude a entender que o desenvolvimento da nossa cidade não se deve tão somente ao espírito desbravador do homem branco, mas também ao suor e sangue do negro. Negros que contribuíram não só com seu sofrimento e força física, mas que construíram de maneira significativa a cultura e o jeito de ser daqueles que chamamos porciunculenses. Até mais, pessoal! Acreditem em vocês mesmos. Acreditem que vocês são alguém. Se o negro quiser ser livre, ele deve se voltar para os recursos da sua alma e assinar a sua própria emancipação com a caneta e a tinta da sua humanidade autodeclarada. Não deixe ninguém levar a sua humanidade. Se orgulhem da nossa herança.